Olá, estudante! Essa é a disciplina de Gestão Socioambiental e nós vamos falar hoje do módulo 3. O módulo 3 é a continuidade da ação extensionista, que você já viu, que tem como título Responsabilidade Ambiental e Gestão Ambiental Pública e Privada. E nós vamos falar agora na unidade 2 sobre a realização da ação de extensão. Neste momento, recordo que você deve ter feito já o planejamento da sua ação de extensão. Você programou quais são todas as etapas que você vai seguir ou que você tem como organização do seu cronograma, todas as etapas do cronograma, com data, com a quantidade de horas que você vai despender para cada uma dessas atividades. E agora você precisa colocar isso em prática. Então, a unidade 2, ela é também a avaliação do seu módulo 3. Isso é muito importante que você tenha em mente. E nessa unidade 2, você vai fazer, então, o seu relatório de extensão. Então, o projeto de extensão onde vocês estão inseridos é de trilhas formativas para aprendizagem online, que fala justamente sobre um projeto de como melhorar ou como desenvolver estratégias de aprendizagem aí para estudantes que têm algum curso feito à distância, que é justamente o seu caso. Então, nessa ideia, você vai ter um template do seu projeto de extensão que você precisa escrever, né, o seu relatório de extensão que precisa estar escrito, que é dentro desse projeto. Então, você vai começar isso com um cabeçalho. O seu nome, qual é a disciplina, qual é o semestre do curso que você está, o nome do seu curso. E a partir daí, você vai continuar a escrita do que você, da prática do que você planejou na unidade 1. Então, o título da sua ação de extensão, você já deve ter feito na unidade 1, você vai colocar ele aqui de novo. Você já deve ter feito um resumo do que seria a sua ação de extensão, escolheu as palavras-chave. Então, esse começo, o cabeçalho do seu relatório é o mesmo e tem os mesmos conteúdos do que você já entregou anteriormente no seu planejamento. Caso você tenha tido alguma mudança no seu planejamento, você planejou algo e não foi necessariamente isso que você conseguiu aplicar, aqui no seu relatório de extensão, você pode relatar isso também, tá? Então, depois do título, você vai, então, escrever o resumo, as palavras-chave e vem aí com a sua introdução, tá? Então, nessa introdução, as informações constantes têm que ser o que é que foi a ideia dessa ação de extensão, o que tinha de referencial teórico que foi a base disso, quem foi o público dessa sua ação de extensão e quais eram, então, os objetivos dela, tá? Essa também é uma informação que você já tinha no seu planejamento. Você pode trazer essa informação para cá e fazer os ajustes que achar necessário. Na introdução e também no resumo, não se esqueça de adicionar informação de onde é que você foi, qual é a organização que você está analisando e o contexto. Então, essa é uma organização do bairro, essa é uma organização da sua cidade. Deixa isso bem claro quem foi, então, o público-alvo que você esperava encontrar, tá? No seu resumo, vai ser exigido também que você escreva resultados alcançados. Nós vamos falar sobre eles em mais detalhes daqui a pouquinho, mas os resultados alcançados é um resumo dos resultados para colocar dentro do resumo do seu relatório de o que você encontrou. Então, vamos fazer um exemplo aí do finalzinho desse resumo. Foi analisado o mercado no bairro tal, da cidade tal, e encontrou-se que eles têm poucas ações voltadas para a gestão socioambiental. Então, podem ser feitas melhorias dentro da sua gestão de separação do lixo ou de descarte de resíduos, pode ser feita uma melhoria nas lâmpadas para economizar mais energia, eles podem usar menos descartáveis e mais copos, por exemplo, reutilizáveis, eles podem pensar da incidência do sol, de abrir as janelas e muitas outras questões que você pode colocar aqui como resumo mesmo dos resultados. É importante que eles sejam o resumo dos seus resultados esperados, essa última parte, para que ele seja uma parte do resumo do seu relatório de extensão. Não se esqueça dessa informação. Então, essa parte tem que ser apenas
uma indicação, uma frase de indicação do que as pessoas vão encontrar no restante do seu relatório quando forem ler ele por completo, tá? E aí, nesse template, que vai ser exatamente isso que você está conseguindo visualizar agora, né? Você vai escrever também a metodologia. Quando você colocou lá no seu planejamento os recursos a serem utilizados, cada uma das etapas que você ia desenvolver, aqui na metodologia é o momento de você escrever sobre elas. Então, na etapa 1, foi feita a seleção, foi feita a análise da região do entorno, para entender quais eram as empresas que tinham ali, o que elas desenvolviam, qual foi e como foi feita a decisão de onde ia aplicar a sua ação de extensão. Aqui nessa metodologia, você vai colocar também se alguém te recebeu lá na empresa, você vai colocar se você conversou com alguém de cargo tal, o dono, o gerente, o coordenador, funcionários daquela organização. Então, você pode colocar aqui na metodologia quem foram os agentes, que são as pessoas que puderam te receber aí nessa empresa, tá? Então, é importante, eu vou fazer um parênteses aqui, que tudo isso tem que ser escrito no máximo que você conseguir na pessoa, no impessoal da língua portuguesa. Então, você vai evitar escrever palavras como estive na organização, né? Você vai escrever de maneira neutra, como foi feita uma visita à organização. Então, é muito importante que a gente tente treinar um pouquinho dessa linguagem neutra, porque, como um projeto de extensão voltado para a sociedade, eu tenho menos que dar a minha opinião e mais colocar aqui evidências do que eu descobri. Evidências sem trazer essa pessoalidade, tá? Então, você não pode, por exemplo, ou deve evitar frases como eu acho que estava. Não, eu acho que estava de tal maneira. Dessa maneira, talvez não, né? Mas você pode colocar a partir de evidências, coisas que você viu. Então, o descarte do lixo não era o ideal, né? Ou, ao contrário, a empresa mostrou-se proativa, porque tem isso de ações implementadas. Então, sempre ser o máximo impessoal que você conseguir, tá? Então, para a metodologia, isso vale também, todas as atividades que você desenvolveu. Tome como base, né, esse planejamento que você já tinha feito para escrever o que você colocou em prática na sua metodologia e nesse tópico atividades desenvolvidas, você vai poder relacionar por atividade mesmo. Na etapa que que era escolher qual organização ou qual bairro, foi feito isso, encontrou-se essa opção, foram escolhidas as opções, ou a opção foi filtrada, afunilada para uma opção por conta disso, tá? Então, tome, inclusive, esse vídeo como base do exemplo do que pode ser feito nessa etapa. Você vai colocar também o quanto você conseguir de evidências. Então, se você conseguir tirar fotos, fazer algum registro daquele momento, você pode também colocar partes de falas das pessoas. Então, você coloca entre aspas e escreve. E aí foi dito pelo gerente que, entre aspas, nós nos preocupamos quanto a isso. A fala dele, pessoal, entre aspas, a gente vai entender que foi realmente isso que ele falou, então eu estou citando diretamente ele, porque foi uma frase aí que, nesse caso, o gerente disse. E aí você pode dizer, então, escrever, né, o que foi que ele disse no seu texto, tá? Então, o jeito que você vai organizar isso são das mais diversas, tem muitas maneiras de você organizar isso. Você pode escrever isso mesmo como um diário. Você vai escrever tudo o que foi feito em cada uma das suas etapas, como que você encontrou essas pessoas. Você pode colocar a foto, você pode colocar o link, por exemplo, do site. Então, foram encontradas informações do site tal, você coloca o site da organização que tinha essa informação. Se você achar necessário, pode colocar um print do site da organização também, tá? Como evidência. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui, né? Que qualquer
Uso de imagem, então, da organização, das pessoas, você tem que ter autorização para isso. Então, não se esqueça de evidenciar isso também, tá? Muito importante, estudante, preste atenção nessa informação. Então, evidenciou-se por foto, formaliza que foi autorizado pelo gestor a foto assim, 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 né? Tenha isso bem descrito no seu relatório, coloque exatamente o que aconteceu, porque aí você vai poder, além de ter um relatório mais completo, né? Você vai ter ali, você vai mostrar o aprofundamento do que é que você fez na prática, como que você foi mesmo olhar isso no mercado, tá? No mercado como um todo. Então, a ideia, depois disso, o segundo ponto dessas atividades desenvolvidas, é que você tente também relacionar isso com um referencial teórico. Então, você tem um referencial teórico que é gestão socioambiental, responsabilidade das organizações, proatividade ou não proatividade das organizações. Você tem referencial teórico sobre relação do ser humano com o meio ambiente, relação das empresas com outras empresas, com o governo, com a sociedade, com as pessoas. Então, tente colocar isso quando você for descrever suas atividades e fazer essa relação mesmo. Então, olha, foi encontrada que a empresa é reativa. A empresa está preocupada com questões legais, com normas e com não ter problemas judiciais e por isso ela faz essa atividade, tá? Então, tome muito cuidado, primeiro, para descrever apenas o que você encontrou ou que você leu em algum documento da empresa ou de alguém que te falou ali de dentro da empresa quanto a isso. Tome cuidado para ser o máximo impessoal que você conseguir, isso é muito importante. Tome cuidado para pedir autorização, caso você for tirar fotos. Tome cuidado para você escrever com profundidade relacionado com a teoria que você aprendeu, tá? Então, por isso é importante retomar a teoria que você aprendeu, caso você veja que tem necessidade. Importante que você reflita sobre as informações antes de escrever no seu relatório. E aí a gente tem que se preocupar com algumas outras questões, né? Então, com estar um pouco, o máximo formatado que você conseguir, estar visualmente interessante de ver o seu relatório, estar dentro do template que foi entregue para você, que você tem aí acesso, tomar cuidado com língua portuguesa, com pontuação das frases, fazer parágrafos e frases mais curtas, né? Não um parágrafo muito grande, que o seu texto fica cansativo de ser lido porque vai ler. Então, essas são dicas aí de escrita e de como você pode colocar isso em prática, tá? E, por fim, o seu relatório, ele vai ter ali, vai ter o encerramento dentro desses resultados alcançados. Então, os resultados alcançados, quando você programou lá no planejamento que espera-se tal resultado, aqui você vai conflitar o resultado que você esperava com o resultado que você encontrou. Então, coloque quais foram os resultados que você conseguiu alcançar. Foram alcançados os resultados, tal. Conseguiu-se conversar com uma empresa, conseguiu-se fazer uma visita, conseguiu-se, não sei, o telefone do gestor, mandou-se um e-mail para o gestor e ele respondeu, conseguiu-se informações pelo site, conseguiu-se entender que a empresa, se ela está mais ou menos voltada para práticas de gestão socioambiental ou não, conseguiu-se entender o que, né? Então, os objetivos dessa ação foram atingidos conforme o planejamento que tinha sido feito, conseguiu-se mostrar para uma futura pessoa que vai ler isso, como que isso foi colocado em prática, e mais ainda, conseguiu-se entender como que isso impacta na sociedade? Esse é um dos nossos pontos aqui primordiais, estudante. Não se esqueça disso. Nós estamos em busca de sair da sala de aula, ir para a sociedade, entender o que está acontecendo ali e documentar. Documentar que você se esforçou, que você estudou o tema, que você foi para campo, que lá em campo, né, na visita a campo, você conseguiu entender o que estava acontecendo, conversar com pessoas, refletir sobre isso. E isso é um momento de engrandecimento, inclusive, da sua formação. Porque quando você sai da sua zona de apenas estudo teórico e vai para a prática, isso te engrandece.
não só como ser humano na relação do meio ambiente, como estudante, como profissional, para sua formação, né? Então, isso aqui é uma reflexão que é de hoje, de dentro da universidade, de dentro de toda a educação no país, né, no Brasil. Então, isso é muito importante que seja feito com a maior cautela que você conseguir aí e com zelo, né, com essa preocupação de fazer algo que possa fazer a diferença onde a gente está, tá? Então, você vai encerrar o seu relatório com essas referências. Você vai colocar se você fez alguma citação de referência nas normas, você vai poder buscar as referências nos livros que foram citados na disciplina, que estão na sua bibliografia básica, na sua complementar, em outros links que foram disponibilizados para vocês, tá? Na curadoria dos recursos. Então, você vai poder olhar para tudo, fazer uma reflexão geral e entender, e parar para tentar entender como é que está a nossa sociedade hoje. Então, o objetivo da disciplina é essa ideia de gestão socioambiental já é iminente. Já não podemos mais ter organizações e pessoas e grupos que se reúnam para algum objetivo que não se preocupem com eventos climáticos, até mesmo eventos climáticos extremos, com a inserção das pessoas dentro dessa sociedade, a nossa relação com o ambiente que a gente vive, seja interno, seja externo, e seja o próprio meio ambiente, né? O meio ambiente que é vivo e que está ali, e que é nesse meio ambiente que a gente está planejando implementar organizações, fazer a nossa vida profissional se desenvolver. Então, nada mais justo, né, pela sociedade que a gente pare para refletir sobre isso. Então, essa ação de extensão vem desde uma unidade 1 do seu planejamento até essa unidade 2 desse relatório, justamente para que a gente seja esse agente, que a gente levante dos bancos das escolas e das universidades, que a gente vá para a nossa sociedade. Então, espero que você tenha entendido qual é a tarefa que você tem que fazer. Use o recurso de tirar suas dúvidas para fazer isso, tirar suas dúvidas ao longo do processo. Use o recurso do planejamento da unidade 1 para realmente se planejar para fazer isso, para seguir um cronograma do que é que você planejou, porque você pode aí ter mais tempo, não só de ajustes, de nova leitura do seu relatório para entender se você fez da maneira que você achava que era correta, ou se você vê que está faltando alguma, você pode identificar que está faltando algum tópico ou preencher alguma coisa a mais. Então, se planeje, estudante, porque também é justo que a gente se planeje em prol da nossa sociedade. Espero que você tenha entendido tudo isso que precisa ser feito e bons estudos.